Pois bem, alunos do nono ano, vamos dar continuidade aqui na nossa disciplina de matemática e na aula de hoje nós estaremos fazendo uma introdução à função quadrática. Nós acabamos de estudar função afim, vimos a sua forma geral, vimos o gráfico da função e por fim estudamos o zero da função. E agora nós entraremos na função quadrática. Definição. Função quadrática é toda função definida pela sentença matemática y igual a ax² mais bx mais c, ou lembrando que eu posso trocar o y por f de x, ax² mais bx mais c. Por que ela, professor, é chamada de função quadrática? Porque o x, expoente maior dele, é o expoente 2, o expoente quadrado. Nós observamos aqui que o x aparece duas vezes na nossa função. Ele na forma de x² e ele na forma de x elevado a 1. Tá? Esses termos, nós temos aqui números acompanhando o x², o x e o termo independente, chamados de coeficientes. Se vocês lembrarem da função afim, nós tínhamos o quê? F de x igual a ax mais b. Eu não tinha o x², o x não acompanhava o b e nós não tínhamos a parte c. A função afim é f de x igual a ax mais b. Tudo bem? Era só essa parte aqui, tirando o x². A função quadrática, logo, ela é um pouco mais complexa que a função afim, mas o seu entendimento também é tranquilo, tá? Bom, os coeficientes a, b e c são números reais, ou seja, podem ser números negativos, números positivos, números inteiros, números fracionários, que são decimais, podem ser também números irracionais, podem ser raízes, ok? Só que há uma restrição para o valor de a. O a, ele deve ser um número real, porém, excluindo o zero. Por quê? Porque se eu assumir que o a é zero, quanto que dá 0 vezes x²? Dá zero. Nós não teremos essa parte, aí eu volto a ter uma parte em x mais c, ou mais b, se eu trocar aqui, aí nós retemos, aí nós decaímos a uma função afim, tá bom? A única restrição, portanto, é que o a nunca pode ser igual a zero. Sendo zero, nós deixamos de ser uma função quadrática e torna-se então uma função afim. Bom, neste primeiro exemplo, como eu falei para vocês, a aula é apenas introdutória, nós não estaremos entrando a fundo no mérito da questão. Este exemplo primeiro aqui é para que nós identifiquemos os coeficientes a, b e c da nossa função. Esses exercícios são exercícios simples, porém que muitas vezes caem aí em muitos vestibulares. Então nós temos que prestar muita atenção, muita cautela no estudo. Já no início aqui da definição de função quadrática, exercícios de vestibulares utilizam esses parâmetros, tá? Então vamos lá. F de x, ou lembrando que eu posso chamar de y, tá bom? Qual é o termo mais correto? Quando eu chamo f de x. Por quê? Porque eu estou falando que essa função f, está dependendo de quem? De x. Para diferentes valores de x, nós temos valores f diferentes. Tudo bem? Então vamos lá. F de x igual a x² mais 2x menos 8. Quem são a, b e c? Pessoal, nós fizemos esses exercícios para a função afim. A função afim ele era mais simples, só tinha o ax e o b. O a, eu falei sempre para vocês que era o número que acompanhava o x, e o b era o termo independente, não é? Agora aqui na função quadrática, ó, nós temos três coeficientes, os coeficientes a, b e c. Professor, quando ou como eu vou saber identificar? É muito simples, gente, ó. Vamos ver aqui na fórmula geral. O número a, o coeficiente a, ele sempre irá acompanhar o x². Ou seja, o nosso a, ele sempre está multiplicando o termo em x². O coeficiente b, por sua vez, sempre estará associado ao termo x elevado a 1. Portanto, o número b
sempre será o número que está associado a x. E o termo coeficiente c? E o coeficiente c é o termo independente, ou seja, é o termo que não está acompanhando a variável, é um número puro. Ficou bem mais claro agora, não é isso? Então vamos lá. Só lembrando, gente, que eu já falei na aula anterior, que quando eu quero escrever o f de x, o meu f tem que ser minúsculo, tá? Veja que eu sou bem detalhista em relação a esses critérios, porque isso aqui se torna muito importante. Então vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C? Lembrando, A é o número que acompanha x², certo? Nós olhamos a função. Que número está acompanhando x²? Poxa, professor, não tem nenhum número aqui. Mas lembre-se, pessoal, quando não tem número em matemática é o 1. Portanto, o A é igual a 1, tudo bem? O B, o termo B é o número que acompanha x. Que número está acompanhando o x aqui? Ah, professor, o 2. Muito bem. Então, esta função tem como o B igual a 2. E o valor C? O valor C é o termo independente, ou seja, o termo que não está associado à variável x, ele é sozinho. Que número está sozinho na nossa expressão? O 8 ou o menos 8? Menos 8. Muitos alunos erram, gente, que erram nessa situação. Não coloca o sinal tem que vir acompanhado ao número, tudo bem? Opa, professor, está ficando mais fácil agora. Letra B, f de x, f minúsculo, né? Igual a menos x² mais 9x menos 18. Vamos lá. O x ao quadrado tem como número o coeficiente a. Que número está aqui, pessoal? Menos 1. Só o menos aparece. Ah, professor, e se eu na prova, no exercício, quiser colocar o 1x², posso? Pode. Mas, em via de regra, sempre os exercícios não vão evidenciar esse 1. E aí, se não aparece, é porque ele está ali escondidinho, tá? Portanto, quem é A? É menos 1, não é 1, certo? É menos 1. Então, o A é igual a menos 1. O valor de B? B é o número que acompanha o x, portanto, é o 9 positivo. Quando é positivo, não precisa colocar o sinal, ok? E o C é o menos 18. Menos 18. Tudo bem? Vamos lá. Depois vocês vão pausando a aula para copiarem os exercícios, mas só depois de assistir a aula, tá? Letra C. f de x igual a x² menos 9. Aí você vai falar, poxa, professor, essa equação ela está faltando alguma coisa. Sim, por isso que nós falamos que ela é uma função incompleta. Daqui a pouco nós veremos ela incompleta em quê? Tudo bem? Tem um detalhezinho aqui. Então vamos lá. x² menos 9. Quem é o A? O A, vamos voltar aqui, é sempre o número acompanhado ao x². Então quem é o nosso x²? Quem é o A, aliás? É o número que acompanha o x². Que número é? É o número 1. O A é igual a 1. E o B, professor? Veja, o B, gente, é o número que acompanha x. Poxa, professor, mas aqui eu não tenho o x. Opa, se eu não tenho o x é porque o nosso B é igual a quanto? É igual a 0. Porque aí fica 0 vezes x. Quanto que dá 0 vezes x? Dá 0, ele não aparece na expressão, ok? E o coeficiente C é o termo independente, é o termo que não está associado à variável, é quem? É menos 9. Portanto, depois que eu identifico quem são os meus termos, os meus coeficientes, nós observamos que essa função ela é incompleta em quê? Qual termo, qual coeficiente está faltando aqui? O B. Portanto, nós dizemos que esta função ela é incompleta em B. Isso aqui tem um significado geométrico muito importante, porém vocês só aprenderão no ensino médio. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Letra D. Opa, a letra D, quando eu olho, ó, f de x igual a 4x² menos 4x. Você vai ver que está faltando alguma coisa. Ela, quando é completa, ó, ela é extensa, não é? Ó, ela tem 3 partes. E aqui também, assim como na anterior, ela está mais curta. Logo, ela é uma função incompleta. Daqui a pouco nós veremos em que ela é incompleta, tá?
Vamos lá. Quem é o termo A? O termo A, lembrando, é o número que acompanha x². Que número está acompanhando o x²? O 4 positivo. Portanto, o A é 4. E o B é o número que acompanha x. Que número está acompanhando o x? Menos 4. O menos vem junto. Tá? E o C, nós vimos que é o termo independente. Tem o termo independente aqui, pessoal? Opa, não tem. Se não tem, nesse caso, ele é 0. Tem que tomar cuidado, que eu falei para vocês, quando não aparece o número, aqui junto com a parte variável é 1. Mas quando ele não aparece na expressão, é 0. Tem que tomar cuidado com isso. Que termo está faltando, portanto? Quem é 0? Ah, professor, é o C. Portanto, essa função é incompleta em C. Beleza? Ela é incompleta no termo independente. Certo, moçada? Vamos lá. E a letra E, f de x igual a menos 2x², menos 2x, mais raiz quadrada de 6. Ó, é número real, pode aparecer raiz exata, raiz não exata, tudo bem? Pode aparecer o π, que é um número irracional, ok? Vamos lá. Quem é o coeficiente A? É o número que acompanha x². O x² está aqui. Que número está acompanhando ele? O menos 2x, tudo bem? Portanto, o nosso A é o menos 2, né? Eu falei menos 2x, né? Menos 2 é que acompanha x², é o menos 2, é o número, não pode envolver a variável, tá? Quem é B? É o termo que acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui? Este menos 2. Menos 2. E o C, o termo independente, é o raiz quadrada de 6. Não precisa resolver, pessoal, aqui a gente não está para resolver, aqui nós estamos apenas para identificar. Tudo bem? Lembrando aqui uma aula introdutória sobre função quadrática. Pois bem, agora faremos um exercício bem interessante que diz assim, ó. Dado o número real 7, calcule a imagem desse número pela função que é dada por y igual a 3x² menos 4x mais 1. Gente, o que é imagem? Lembra que nós já aprendemos o que é imagem? Imagem é o valor associado a y. Portanto, eu quero saber qual é o valor de y quando o nosso x, o x vale quanto? O x vale 7. O x, vocês lembram lá no primeiro bimestre, como que nós chamávamos ele? Domínio, não é? Se vocês lembrarem, lá no primeiro bimestre, estudo de função, o domínio é o valor dado a x e a imagem é o valor dado a y. Ou seja, quando eu substituo na minha função o meu domínio e resolvo a minha expressão, o meu domínio vai me gerar um valor y chamado de imagem. Na verdade, é isso que nós estaremos fazendo, tá? Ou seja, eu vou utilizar a expressão y igual a 3x² menos 4x mais 1. E aonde tiver x, eu vou substituir por qual número? Por 7, tá bom? Então vamos lá, a substituição. Professor, nós já fizemos exercícios parecidos desse, né? Já. Não com a função quadrática, mas com a função afim. Tudo bem? Então vamos lá. 3 vezes x². Ó, muita atenção, tá? Vai ficar 3 vezes x. Quanto é o x? 7. Vou fazer de pincel vermelho para deixar destacado para vocês, certo? Ao quadrado menos 4 vezes x. Ó, o x aparece de novo e ele tem o valor de 7 mais 1. Perfeito? Ou seja, onde tinha 7, o que nós fizemos? Aliás, desculpa. Onde tinha x, o que nós fizemos? Substituição, tá? Agora eu tenho uma expressão apenas numérica. Antes nós tínhamos uma expressão algébrica, que eu envolvo letras também com número. E agora nós temos expressão numérica, é só resolver, tá? Portanto, o y é igual ao quê? Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação, 3 vezes 7, ou a potência? A potência, certo? Então vai ficar 3 vezes
7 ao quadrado. Gente, quanto que é 7 ao quadrado? Muitos alunos falam que é 14, 7 vezes 2, mas não é. É 7 vezes 7, que dá quanto? 49. Multiplicação, menos vezes mais, dá menos. 7 vezes 4, dá 28. 28 mais 1. Perfeito? Bom, agora eu tenho aqui uma multiplicação, subtração e soma. Multiplicação primeiro. Perfeito? Então vamos lá. 3 vezes 49 vai dar 147. Então, y igual a 147. 147 menos 28 mais 1 você pode resolver, tá? Quanto que é menos 28 mais 1? Ó, você deve R$28 e paga R$1. Você fica devendo 27. Professor, e a matemática? O que ela me fala disso? Ó, sinais diferentes, não é multiplicação de sinal, tá? Sinais diferentes, você subtrai. Quanto que dá 28 menos 1? Dá 27. E conserva o sinal do maior número em módulo. Quem é maior, o 28 ou 1? Em módulo, tá? Tirando o sinal. O 28 é maior. Conserva o sinal negativo, tá bom? E aí, para finalizarmos, y igual 127 menos 147 menos 27 dá quanto? 120. Tudo bem? Portanto, a nossa imagem, o que eu vou falar aqui, ó? A nossa imagem da função, tudo bem? É o quê? É 120. O que nós estamos dizendo? Que quando o meu x é 7, o meu y é igual a 120. Tudo bem? Essa é a representação matemática, representação numérica da nossa situação. Bom, pessoal, terminamos a aula de hoje. Para casa, ou para a próxima aula, né? Não é para casa porque vocês já estão em casa, vocês vão copiar e responder os exercícios 3 e 4 da página 262, que vai trabalhar esse mesmo conceito que nós fizemos nesta questão resolvida, nesse exercício resolvido, tá bom? Agora vocês vão fazer esse exercício. Primeiro vocês vão voltar à aula e pausando, copiando as partes todas da aula, tudo bem? Eu estava pensando que eu não vou mandar foto para vocês, por quê? Porque alguns alunos podem pensar que não precisa assistir a videoaula para ouvir a explicação. Então, eu só vou abrir a foto, né, que o professor mandou das folhas, eu venho e fotografo as folhas, mas eu não estarei fazendo isso para quê? Para que você, eu não estou falando que você vai fazer, mas para ficar confortável e falar, eu não vou assistir a aula, não, eu assisto depois, só vou copiar para ter o caderno completo. Não, então eu não vou mandar a foto, você vai ter que assistir toda a videoaula primeiro e depois vai pausando aí para copiar, tudo bem, gente? Beleza. Para a aula da semana que vem, tragam já resolvidos, copiados e resolvidos os exercícios 3 e 4 da página 262. Se teve alguma dúvida, alguma parte da aula que não entendeu, me chama no privado para a gente conversar. Um abraço, fiquem com Deus.